Assim falou Jesus. Olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai no campo os lírios, não fazem roupa pra vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós, de nós, de nós. Olá, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vocês já repararam como que a internet está cada vez mais conectada com a vida real? Pode parecer estranho falar sobre internet e vida real, né? Não parece coisas tão distintas assim, mas quando a gente pensa sobre virtualidade e realidade, a gente normalmente faz uma dissociação entre essas duas questões, né? A gente pensa em virtualidade, talvez sobre jogos, filmes, coisas que a gente tá vendo ali, mas não faz parte da vida real, né? E a realidade é isso aí, é o nosso acordar pela manhã, a dor que a gente sente nas costas quando faz algum esforço extra, a dor que a gente sente quando a gente chuta a quina da mesa e quando tá esfriando, isso parece que intensifica um pouco mais, né? E isso é vida real. E virtualidade é aquilo, né? Aquilo que não pode ser tocado, não é de verdade, é virtual, o próprio nome já diz. Mas parece que, com o passar do tempo, essas duas realidades estão cada vez mais conectadas. Você já reparou? Por exemplo, a gente tem as nossas redes sociais, que é o espaço virtual onde as pessoas interagem. Não tem nada a ver com a realidade. Prova disso é a superficialidade das relações que existem por lá. Prova disso é que muitas pessoas têm perfis fakes, né, que não são elas de verdade por lá. Não é a vida real, é apenas a rede social. Pois bem, você pode ser preso dependendo do que você posta e fala nessa sua vida virtual, nessa sua rede social. Já pensou? Algo que acontece no ambiente virtual tendo um reflexo direto na sua vida real, no seu dia a dia. Pessoas conseguem empregos através das redes sociais, através de posts feitos nesse ambiente virtual, esse ambiente digital. Hoje, com a criptomoeda, uma moeda digital, ou seja, uma sequência de códigos, algo que não pode ser escondido ali, guardado embaixo do colchão, com uma criptomoeda você pode comprar uma casa, um carro, fazer uma viagem para fora. A realidade e a virtualidade parece que estão andando tão próximas, de forma que uma acaba interferindo diretamente na outra. Essa diferença que existia começa a se estreitar, essas duas realidades, essas duas dimensões começam a se estreitar cada vez mais. Nesse período, há alguns anos atrás, mas já nesse boom aí da informática toda, eu estava num lar de velhinhos
e lá tinha uma frase estampada na parede do local onde eles faziam as suas atividades. E a frase dizia o seguinte: internet, aproximando os que estão longe e afastando os que estão perto. Parece que essa era uma leitura muito comum e ainda é, né? A gente tem essa sensação de que a internet, embora tenha aproximado pessoas que a gente geograficamente está longe, parece que algumas pessoas que eram tão próximas acabam se desconectando, acabam perdendo contato e acabam se afastando. Bom, eu queria pensar um pouquinho sobre isso, sobre essas duas dimensões e sobre esses impactos da vida virtual nos nossos dias, pensando um pouco sobre a ascensão de Cristo Jesus. Você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a ascensão de Cristo Jesus, internet e pessoas longe ou pessoas próximas. Bom, vamos ver se até o fim desse vídeo a gente consegue fazer algumas conexões nesse sentido. A nossa reflexão de hoje vai ser embasada num texto famoso, na oração sacerdotal de Cristo Jesus, que foi registrada pelo evangelista João no capítulo 17 do seu livro. A reflexão vai ser principalmente nos 11 primeiros versículos, mas a gente deve pegar alguns versículos ali à frente para entender um pouquinho melhor sobre esse contexto da intercessão de Cristo Jesus. Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 17, e vai acompanhando a nossa reflexão que segue do primeiro versículo até o versículo 11 e passando um pouquinho. Esse texto fala pra gente sobre a oração de Jesus Cristo pelos seus discípulos. E logo no começo dessa oração, a gente vê Jesus Cristo falando a respeito de glória, de glorificar. Bom, quando a gente olha para o versículo 4, Jesus diz que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus está dizendo que através da obediência dele ao projeto de Deus para salvar a humanidade, o nome do Pai é glorificado. Mas ele segue no versículo 5 dizendo: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes mesmo que houvesse o mundo. Ele está pedindo aqui para que o Pai restaure-lhe a glória, o poder, a autoridade que ele tinha já desde antes da criação do mundo. Bom, por que ele está pedindo para que seja restaurada essa glória? Porque em obediência ao projeto do Pai, ele precisou se esvaziar, abrir mão de toda a sua glória, de todo o seu poder e viver como um de nós, mas diferente de nós, obedecer a Deus incondicionalmente em todas as questões de sua vida. Obediência que levou ele até a morte de cruz, através da qual hoje eu e você podemos desfrutar do perdão de Deus. Então é essa glória que está sendo restaurada a Jesus Cristo. Mas quando ele está falando sobre essa glória ser restaurada, já é um lembrar para cada um de nós da sua ascensão, que é quando ele sobe às alturas e ele se assenta à destra do Pai, do Criador de todas as coisas. E ao se assentar, ele recebe todo o poder e toda a autoridade, como a gente vê ser descrito no livro do Apocalipse e como a gente sabe que acontece em diversas outras passagens da Bíblia, como alguns salmos já vinham nos anunciando desde o Antigo Testamento, que o Filho de Deus receberia todo o poder e toda a autoridade. Quando a gente pensa sobre a glorificação do Filho no reino dos céus e o seu esvaziamento, a sua obediência incondicional aqui enquanto estava conosco na terra, a gente pode ver essas duas dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão material, a nossa dimensão, o mundo que está aqui. A gente sempre viu essas duas dimensões de forma muito separadas e de fato elas realmente estavam bem separadas, né? Mas quando Cristo vem à terra e ele vive como um de nós, mas sem pecar, morre e ressurge da morte e estabelece o seu reino aqui na terra, essas duas dimensões que ora pareciam tão distintas estão extremamente conectadas. Se você parar para pensar, quando Jesus Cristo se esvazia de sua glória, mas vem viver conosco, ele continua sendo Deus. E parece que Deus está no nosso meio como nunca antes esteve. Jesus caminhando junto com a gente, Jesus presente junto conosco. Deus pode ser abraçado, Deus pode ser carregado quando criança, Deus foi amado, Deus amou.
de uma forma que a gente não tinha antes da chegada de Cristo Jesus aqui. Mas, após a ressurreição, Jesus Cristo retornando para essa dimensão espiritual com todo o seu poder e toda a sua autoridade, parece que quando isso acontece, o mundo começa a ser cada vez mais conectado. Fato é que a gente vê Jesus novamente aparecendo e agindo, mesmo depois da sua ascensão. E o Espírito Santo, que antes era algo muito pontual, como nós vimos no Antigo Testamento, agora parece que é algo que faz parte do dia a dia da igreja. E a gente vai pensar um pouco sobre isso na semana que vem, mas a ascensão de Cristo nos lembra exatamente disso. Nos prepara para esse momento importantíssimo da descida do Espírito Santo, como o evangelista João nos lembra aqui, registrando as palavras de Jesus no capítulo 16, versículo 7, a importância de Jesus Cristo subir aos céus para que o Consolador seja enviado. Mas com a morte e ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo Jesus, essas duas dimensões que ora pareciam tão distantes, agora estão cada vez mais próximas, mais conectadas. Mas o nosso texto segue mostrando que Jesus cumpriu a sua missão por aqui, o seu objetivo, e ele vai ser glorificado com o Pai, mas ele faz um pedido. Jesus está intercedendo pelos seus discípulos, por aqueles que creram na sua mensagem. E no versículo 11 ele diz o seguinte, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus está intercedendo, pedindo ao Pai, para que aqueles que ficam, que creram no seu nome, sigam unidos, conectados, amando um ao outro, cuidando, que eles tenham uma intimidade da mesma forma como existe a intimidade entre o Filho e o Pai, da mesma forma como existe a intimidade na Trindade. Por que desse pedido? Qual é a preocupação de Cristo com a unidade da sua igreja? Por que isso é tão importante para ele? Porque como nós vemos, ainda na oração de Jesus Cristo, no versículo 20 e no versículo 21, no versículo 20, quando ele expande que essa oração não é apenas por aqueles que estão ali com ele, mas por todos aqueles que virão a crer em quem ele é, ele segue dizendo que essa união, através dessa unidade, através desse amor que existe um pelo outro, o mundo viria a crer que o Pai enviou Jesus Cristo, ou seja, a mensagem do Evangelho. Parece que quando nós vivemos como irmãos juntos, amando um ao outro, cuidando um do outro, vivendo uma unidade sincera, vivendo uma comunhão autêntica, parece que isso fortalece a mensagem que nós anunciamos de que Jesus Cristo veio instaurar um novo tempo na Terra, de que Jesus Cristo veio realmente de uma vez aproximar essas duas dimensões que estavam tão distantes, de que Jesus Cristo está entre nós e tem agido em nós e tem agido através de nós. A nossa união, a união do povo de Deus, parece que promove, fortalece esse discurso, fortalece o anúncio dessa mensagem. Bom, falei no início que mesmo com esse adensar da virtualidade, da internet com a vida real, a gente ainda tem de forma muito forte essa sensação de que estamos cada vez mais distantes nesse ambiente, né? De que pessoas próximas dentro da própria casa às vezes acabam se isolando e se aproximando de pessoas que estão geograficamente longe, mas se afastando de pessoas que estão ali sentado com ela à mesa. E como fica a igreja de Cristo nesse período de isolamento social, onde o único meio que nós temos para se aproximar um dos outros é a tecnologia? Será que é possível, em momentos tão críticos como o que nós temos vivido, né? Em momentos assim, a gente ter uma comunhão sincera e autêntica, mesmo que nesse ambiente virtual? Será que esse testemunho de cuidado mútuo pode ser dado sem sairmos de casa? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente pode demonstrar nossa preocupação e o nosso amor ao próximo de forma virtual enquanto a gente segue nesse período de isolamento. É claro que estar próximo, dar um abraço caloroso, sentir ali o perfume da outra pessoa é algo infinitamente melhor. É claro que é. Mas
Isso não exclui de nós a possibilidade de poder demonstrar que a gente ama, se preocupa, se envolve, que nós estamos unidos, conectados uns aos outros, mesmo aí distantes, né? Cada um na sua casa, às vezes cada um na sua cidade, ou até mesmo com alguns missionários que nós participamos do dia a dia deles, aí cada um no seu país, né? Cada um de um lado do oceano. Que a gente demonstre essa nossa unidade, que a gente demonstre esse amor que nós sentimos uns pelos outros e que essa demonstração de amor fortaleça, dê respaldo cada vez maior para essa mensagem que nós anunciamos de que sim, Cristo instaurou um novo período aqui na Terra. Um momento em que essas duas dimensões, a dimensão espiritual e o nosso mundo material, estão conectados como nunca. E chegará o dia em que Jesus Cristo retornará e que já não haverá mais essa separação, em que o reino espiritual estará completamente conectado ao nosso, onde Deus estará aqui conosco, espírito, e nós, com nossa carne, osso, estaremos lá diante do mundo espiritual, diante do reino de Deus. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos guarde até esse momento. E enquanto Ele não chega, que eu e você sigamos unidos como povo de Deus, anunciando o seu reino, até que Ele volte. Para que esse anúncio seja extremamente efetivo, a gente não conseguirá fazer isso sozinho de forma alguma, mas Ele providenciou os meios para que isso acontecesse, e a gente conversa um pouco mais sobre isso na semana que vem. Que Deus abençoe cada um de nós.